Meu nome é André Pimentel, eu sou do canal Graça Pura. Houve um edito promulgado em 13 de junho de 313, conhecido como o Edito de Milão ou Mediolano, um documento proclamatório no qual determinava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição sancionada oficialmente, especialmente aos cristãos. E este edito deu forças para que o sistema religioso se estabelecesse na terra. A partir daí, tudo começou a ser alterado. E neste edito, nesta lei, a história foi obscurecida pelo sistema. E hoje aprove a Deus nos mostrar como foi criado o sistema religioso cristão. E nesta mensagem, nesta terceira parte, começaremos a responder a grande pergunta deste tema. Afinal, Jesus de Nazaré mandou que construíssem uma nova religião no mundo? Jesus mandou constituir igrejas em seu nome? Jesus disse a seus discípulos, mais especialmente a Pedro, que ele seria o cabeça da igreja? É isso que vamos ver nesta terceira parte desta mensagem. Preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Olha, abençoados, a Graça Pura não é uma denominação, a Graça Pura é um estilo de vida. Bom, estamos começando mais uma parte desse sensacional estudo, bastante interessante, em que estamos trazendo à tona como foi desenvolvido e criado o sistema religioso, né? Se você ainda não viu as duas primeiras partes, está aqui nos cards aparecendo para você, está o link, e também nas descrições deste vídeo. Não perca, abençoado, vai lá, assiste a primeira, assiste também a segunda, que vai te dar bastante base aí, né? Está também nas descrições, como eu falei. Hoje não vai ser diferente, tá bom? Hoje não vai ser diferente. Eu quero te pedir, se você está se interessando pelas mensagens do canal, saiba que muita coisa ainda virá, porque o Senhor está revelando essa parte negra da história. O Senhor está trazendo à tona essas informações para nos dar base naquilo que nós cremos e fomos revelados. Então, se você tem se interessado, se inscreva hoje mesmo em nosso canal, já deixa o seu like aí, compartilhe essa mensagem para abalar o sistema religioso. E claro, comentem à vontade, sem moderação, tá bom? Então, o que vamos ver, abençoados, nesta terceira parte, nós vamos apresentar a vocês dois Jesus. Não é o Jesus ressuscitado e o Jesus de Nazaré que já conhecemos, mas é os dois Jesus de Nazaré que o sistema esqueceu. Um deles só prega um, esqueceu o outro, que é o Jesus histórico, tá bom? Então existe o Jesus da história, e esse Jesus de Nazaré falou e disse o que a ciência comprovadamente atesta que ele diz que falou e fez. Agora tem o outro Jesus de Nazaré, esse pregado pelo sistema religioso. Esse Jesus de Nazaré é o que o sistema ensina há 2000 anos, estão na Terra pouco mais de 2000 anos aí, desde que se editou a lei que eu comecei a falar, a lei de Milão, que dizia que os cristãos seriam um povo livre para adorar a Deus no território romano. Porém, essa liberdade tiveram que pagar um preço para ela. Foi cruel. Foi cruel para os cristãos daquela época.
Os cristãos daquela época, quando estavam sendo perseguidos, mesmo em plena perseguição, eles se sentiam homens e mulheres livres. Porém, conforme eu falei, essa atitude do Império Romano, uma atitude política, colocou, sim, o povo cristão em escravidão. Porque eles seriam, a partir daquele momento, dominados por um sistema, teriam liberdade de culto, sendo que o culto seria somente debaixo da batuta dos líderes religiosos da época. E foi aí que começou o maior império do mundo, o império do cristianismo institucionalizado. Então, esse Jesus místico da religião, a ele foi atribuído várias coisas que ele falou e disse. Porém, hoje, com os estudos que estão sendo feitos, desenvolvidos em cima do Jesus histórico, tem colocado em dúvidas, tem colocado em xeque o que o Jesus de Nazaré da religião disse e fez. Por isso que existe o Jesus histórico, que está aparecendo agora para nós, e glória a Deus por isso. Ou seja, agora que estamos tendo acesso a essas informações, e existe também o velho Jesus de Nazaré, conhecidos por todos nós. Só eu passei mais de 20 anos dentro do sistema religioso. E dentro do sistema religioso, estas doutrinas defendem o Jesus de Nazaré místico, o Jesus de Nazaré que eles querem colocar falando coisas e fazendo coisas que não fez. E isso tem muitas coisas aí que precisa ser aclarado, ok? E é do Jesus histórico que estamos falando nessa mensagem. Pegou o corte aí? Estamos preparados então? Então, amados, no último vídeo que nós fizemos, nós trouxemos um fato bastante interessante sobre o livro histórico de João. Vocês lembram, na segunda parte, eu abordei esse livro de João. E nós falamos que esse livro foi escrito em uma outra tradição, por uma outra cultura, para um outro fim, justamente quando se editou aí, conforme eu li o Edito de Milão. Ele foi vimos também que o livro mais antigo dos 4 livros históricos que a língua é em grego, né? Porque esses 4 livros e todo o que o sistema religioso chama de Novo Testamento, que nós sabemos que não é, mas os livros que foram escritos em grego, esses 4 livros que narram a história de Jesus de Nazaré, o mais antigo foi o de Marcos, e que de Marcos originou também Mateus e Lucas. Eu falei na segunda mensagem até de um possível 4º livro, que se juntariam a Mateus, Lucas e Marcos, pois existem ideias em Mateus e Lucas que estão em Marcos, levando a crítica a suspeitar do evangelho que seria que de qual. Ou seja, muitas coisas que tem em Mateus e em Lucas não tem em Marcos, levando aí a ideia de que existe um outro livro que a qualquer momento vai aparecer na história, tá bom? E todos sabem, e é notório, que o livro de João é um livro diferente de todos eles. Além de ser o último livro a aparecer no cenário, é um livro que sua narrativa destoa totalmente dos demais. O livro de João, se vocês acompanharem o contexto dele, ele está mais interessado em passar a imagem do Cristo divino do que os outros livros que passam a ideia do Jesus histórico. E isso levanta mais suspeitas sobre esse livro. E muitos estudiosos e historiadores sérios da Bíblia acreditam que ele foi escrito já pelo sistema religioso, imposto à época. Ou seja, era uma ideia diferente daqueles que viveram o período pós-apostólico. E o que significa isso na prática, André, sobre o livro de João? É que todas as vezes que nós formos acentuar, apontar algo em João, devemos levar em consideração, ou mexer com esse livro, esse fato histórico, nós temos que levar em consideração isso que eu estou falando a respeito deste livro. Sabendo que o livro de João foi um livro escrito em uma tradição e pensamento diferente dos demais livros que narram a história de Jesus de Nazaré. E que o livro de João não está muito preocupado em mostrar o Jesus histórico, e sim o Jesus da fé, ensinado pela teologia do sistema religioso. Isso que eu estou falando para vocês se chama crítica textual. E vocês, amados, com certeza estão ficando cada dia mais sábios e informados dessas coisas. Vai anotando tudo isso aí, pesquisa para saber se o irmão André está falando a verdade ou não,
tá? Porque também isso é importante, temos que pôr à prova, né? Então agora, a partir desse ponto, vamos começar a analisar o que Jesus de Nazaré disse e o que o Jesus de Nazaré não falou, segundo a história. Porque nós podemos chegar a essa conclusão, tá bom, amados? Porque quando você vai estudar, por exemplo, uma passagem em Marcos, por exemplo, né, e você nota ali o que Jesus disse, existe uma grande possibilidade realmente daquilo ter acontecido daquela maneira que o texto mostra. Entendeu? Então, quando você vai lá no livro de Marcos, é o livro mais autêntico. E quando você comparar um dito no livro de Mateus e um dito no livro de João, tendemos a considerar mais assertivo o livro de Mateus. Entendeu? Quando você, por exemplo, vai buscar uma informação em Lucas, que de repente você possa não achar dentro do livro de João, não tem problema. Agora, se você achar o escrito de Lucas dentro de Marcos, há uma possibilidade muito grande desse texto ter sido real, como diz ali. Tá bom, amados? Isso também não exime a possibilidade de encontrarmos textos adulterados em Marcos, tá bom? Não é isso que eu estou falando. Como, por exemplo, o último capítulo de Marcos, os abençoados sabem, eu tenho até um vídeo aqui que eu falei sobre isso, que do versículo 9 ao versículo 20 foi enxertado pela igreja, tá bom? Esse de 9 ao 20 não existe nos manuscritos originais. O texto termina no versículo 9. Tá bom? Isso é comprovado até mesmo pelo sistema religioso. É só vocês colocarem aí e pesquisar. Não precisam ir para grandes bibliotecas, nem comprar livros, não precisa de nada disso. Coloca aí no Google a problemática hoje que existe, o último capítulo de Marcos, do versículo 9 ao 20. Por isso que todos, de fato, buscam o quê? O Jesus histórico. E não o Jesus místico pregado pelo sistema religioso. Esse também nós, em graça, refutamos. Porque este pregado pelo sistema religioso está aí, conforme eu disse, há 2000 anos, produzindo em sua história o quê? Tragédias e dores. Tanto que já naquela época, o apóstolo Paulo já mandava esses do sistema tapar as bocas. Veja, Tito capítulo 1, versículo 10 e 11 diz: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. E aqui, amados, subentenda-se que já naquela época haviam judeus e romanos querendo modificar o Jesus histórico, querendo já adulterar a ideia que foi o ministério e a pregação de Jesus de Nazaré. Aos quais convém o que, Paulo? Tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Quando eu falo de modificar o Jesus histórico, porque na realidade, amados, aqueles que deveriam ser os defensores do que Jesus disse foram os primeiros a negá-los. Sabe quem foram os primeiros a negar a própria essência de Jesus de Nazaré? Foram os discípulos. E isso que eu estou fazendo agora, amados, é uma acusação. Eu estou acusando realmente. Jesus disse assim, olha a essência da palavra de Jesus. Não vá aos gentios. Está escrito lá em Mateus capítulo 10, versículo 5 e 6. Então, o que fizeram, né? O que fizeram os discípulos? Eles simplesmente não obedeceram a Jesus. Então, o ministério de Jesus, do Jesus histórico, pautada nos livros, foi buscar o quê? As ovelhas perdidas da casa de Israel. E o que fizeram os discípulos? Obedeceram a Jesus? Não. Foram perturbar o ministério de Paulo. Está lá, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1 e capítulo 2. Vocês vão ver o que há ali. Foi uma tremenda batalha. Então, a ideia do sistema religioso sempre foi de dominar as pessoas. Porque no coração daqueles homens não havia o desejo de libertar, de dar a liberdade gloriosa. Não há. Por isso que no começo eu falei, o edito que era para trazer liberdade não trouxe. Trouxe escravidão aos homens. Porque havia um tempo, amados, né? Havia um tempo para aquela geração. O ministério, estou falando do ministério de Jesus de Nazaré. Havia um tempo para aquela geração.
E era necessário se desapegar das coisas materiais, porque o fim estava chegando. Jesus veio para anunciar o fim. E depois que Jesus morre, a ideia é o contrário. A ideia dos homens é o quê? É se apegar. Vejam os pilares do sistema religioso, amados, no que está montado hoje, na lei do apego às coisas materiais. Sim ou não? Nós viemos de lá. Então o Jesus histórico liberta o homem da lei de Moisés. E o homem vem e aparece com um livro fora de tempo, em que a essência de Jesus é o apego às coisas. Leia o livro de João para vocês verem. Vocês vão notar uma tremenda diferença entre os outros 3 livros. Amigos, isso que é libertação. Você aqui não ouve isso, né? O que você está ouvindo agora, você não ouve isso em qualquer lugar. Vai lá, leia o livro de João, agora com estas informações que eu lhe passei, e o que eu falo, isso vai saltar-lhes os olhos. Vocês vão começar a ter outra visão do livro de João. Por esta razão é que nós buscamos o quê? Pelo Jesus histórico. Esse Jesus histórico deve ser o norte de quem recebeu a revelação do evangelho do reino. E não a busca pelo Jesus ensinado pelo sistema. O que nós estamos aqui direcionando vocês é uma outra metanoia. Nós não devemos nos basear no que o Jesus Nazaré pregado pelo sistema. Esse está todo errado. O Jesus inventado pelo sistema é um Jesus místico, é um Jesus das doutrinas do catolicismo ou do protestantismo. Esse aí falhou, amados. Agora, amados, eu estou falando isso porque eu fui estudar a fundo sobre isso. Existem critérios para se realizar uma busca pelo Jesus histórico dentro da história. Não é algo do tipo assim, eis que te digo que você amanhã vai ter... Não! Não pode ser algo da minha cabeça. Porque se fosse da minha cabeça, seria uma coisa falaciosa, uma heresia. Nós vamos mostrar, amados, quais são os critérios que a ciência usa. Eu quero passar para vocês. E isso é um presente para determinar se realmente Jesus falou e fez aquilo que ele disse que falou e fez. Então existe hoje 7 critérios. Claro que existe mais, mas eu vou trazer os principais. 7 critérios que a ciência usa para determinar se Jesus falou ou não falou, se Jesus fez ou não fez. O primeiro critério é um critério chamado múltipla atestação. O segundo é dissimilaridade. Terceiro, coerência social. Quarto, coerência geral. Quinto, adequabilidade linguística. Isso é muito importante, a gente vem batendo sempre nessa tecla. O critério do embaraço. E o último, que eu vou apresentar aqui para vocês, é o lectio difficilior, tá bom? É difícil mesmo, mas está aí para vocês verem. Então esses são os 7 critérios mais utilizados. Vamos aí ao primeiro critério, que é a múltipla atestação. O que significa isso, André? Isso significa que se nós encontrarmos, por exemplo, um dito de Jesus de Nazaré, que se encontra tanto no livro de Marcos, como nos outros livros, podemos dizer que ali há uma múltipla atestação, sim ou não, para aquela fala de Jesus. Por exemplo, se nós encontrarmos o que Jesus falou em Marcos, você encontrou em Mateus, você encontrou em Lucas, possivelmente pode ser que você encontre em João, pode ser que você encontre uma referência lá em Atos, pode ser que você encontre uma referência nas cartas de Paulo. O que indica isso? Que há múltiplas atestação para aquilo. Então, isso é a múltipla atestação, tá bom? Esse é um critério que a ciência usa para descobrir o Jesus histórico. O mesmo ocorre se este mesmo dito se encontrar em outros livros, né? Como, por exemplo, eu falei da carta de Paulo. Então, amados, isso é considerado pelos historiadores como um texto que apresenta múltiplas atestação. Agora, também, o contrário passa a ser verdadeiro. Se você encontra um versículo que só encontra, de repente, dentro do livro de João, e não encontra nos outros, você já vai ter uma possibilidade daquele texto de Jesus não ter falado aquele texto. Essa é a verdade. Quanto mais referência tiver, mais múltipla atestação tem
nos versos. Isso é muito importante, tá bom? Por isso que é bom vocês identificarem aí se tem escrito em Marcos, se tem escrito em Lucas, em João, se está em Romanos. Isso é muito importante. O segundo critério que eu quero apresentar para vocês é o da dissimilaridade. Vocês sabem o que é isso? Amados, é simples. Se alguma coisa que encontramos nestes livros não corresponde àquilo que era a fé, ou aquilo que era mais utilizado pelos cristãos, ele é mais provável de ser histórico. Eu vou tentar explicar para vocês melhor. Eu já dei esse exemplo aqui também. Por exemplo, lá na tábua colocada no topo da cruz de Jesus de Nazaré, tem uma descrição. E essa descrição quer dizer o quê? O rei dos judeus. Então, isso especificamente é um título que não era usado pelos cristãos para se referir a Jesus de Nazaré. Então, normalmente, os termos utilizados para se referir a Jesus de Nazaré, né, era o quê? Era Cristo. Os cristãos usavam muito isso, né? Era Senhor. Os cristãos chamavam de Messias. E não chamavam ele de Rei dos Judeus. Então, e também Rei dos Judeus, nós temos isto escrito o quê? Em vários livros que narram a história de Jesus. Ou seja, além de ter a similaridade, né? A similaridade, existe também o fato de cair também no critério da múltipla atestação, confirmando esse evento, né? Essa placa, como se fosse realmente verdadeiro o que estava escrito aqui no livro. Então, estes dois que eu expliquei para vocês, espero que eu tenha sido claro, espero que vocês tenham sido aclarados sobre isso, são muito fortes para testar se o texto realmente é histórico, ou seja, se existiu de fato ou se Jesus falou. Então, a partir de agora, abençoados, para não tornar essa mensagem muito longa, eu vou tentar correr o máximo possível. Vamos ao terceiro critério, o critério da coerência social. É assim, abençoado, se algo que encontramos nos livros que narram a história de Jesus estiver fora do contexto histórico, por exemplo, social da Palestina, no início do primeiro século, foi quando Jesus viveu ali, isso significa que o texto não corresponde à coerência social. Quando cai aqui, abençoado, existe uma grande possibilidade desse texto não ser um texto histórico. Porque o texto precisa estar em conformidade social com o povo daqui vivia naquela época. Então é fácil de notar isso. Como o contrário também é verdadeiro, tá bom? Vamos tentar descomplicar para vocês. Abra aí em Lucas capítulo 5, versículos 18 e 19. Vamos ler para melhor entendimento. Preste atenção porque essas informações são importantes. Nós estamos construindo uma ideia, um pensamento. Então é necessário, às vezes, passar por esses critérios aí que depois vai ajudar vocês bastante, tá bom? Lucas capítulo 5, versículo 18 e 19 diz: Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontravam jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram-no com a maca no meio dos assistentes diante de Jesus. Amados, se eu fizer uma pergunta simples para vocês, o que nesse texto aí você está enxergando que há uma situaçãozinha aí que pode estar fora do contexto? Isso é apenas um detalhe, tá bom? Ali quando fala assim que eles subiram no terraço e através das telhas desceram esse homem para que Jesus viesse diante dele, isso não está em conformidade com esse tipo de crítica, né? A incoerência social. Por quê, amados? Por que não está? Porque naquela época não se existia, por exemplo, as casas dos judeus antigamente não era de telha. Então daí encontramos essa diferença. Não havia telhas. Isso significa que esse texto pode ter sido escrito em outra época, ou por algum copista, ou por alguém simplesmente que resolveu mudar o texto. Isso se chama incoerência social. Não estava no contexto daquela época.
Porém, partindo desse problema, desse texto, não significa também que possamos dizer que esse verso não seja histórico, ou seja, não tenha existido. Pode ter ocorrido isso aí, de algum copista e tal. Não são erros muito sérios, mas através dessas técnicas você identifica, tá bom? Logo, a coerência social deve ser levada em consideração ao analisar um texto bíblico. E no caso, aqui estamos retratando quem? A Jesus de Nazaré. Quarto critério, coerência geral. Amados, esse critério também é bastante interessante. E para exemplificar, o que vem a ser coerência geral? Vamos fazer aqui a leitura de mais um texto para trazer mais simplicidade ao entendimento dos amados. Mateus capítulo 18, versículo 17, que diz assim, olha: caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentio ou publicano. Amados, esse verso, ele exemplifica bem o que quer dizer coerência geral, tá? Isso porque nós já vemos vários problemas nesse verso. A primeira coisa estranha nesse verso é a menção de Jesus à palavra igreja. Amados, somente o Evangelho de Mateus cita essa palavra, igreja. Logo, esse texto carece do primeiro critério, que é a múltipla atestação. Lembram? Só tem um versículo, que é em Mateus, ele não tem atestado de quê? De múltipla atestação, só tem um livro. Também é um versículo que não passa pelo critério da dissimilaridade. Não havia ainda a ideia de igreja como templos. Isso veio séculos depois. Então Jesus não poderia ter essa ideia de igreja naquele tempo, porque isso foge do contexto social. Amados, e até na coerência social, esse texto fica reprovado, porque não havia nem comunidade cristã nessa época em que poderia se chamar igreja. Isso aconteceu depois ali com Paulo, os outros discípulos. Porque ainda Jesus não tinha sido morto e nem ressuscitado, segundo a própria tradição cristã. E agora, amados, é que vem o detalhe final da coerência geral. Porque Jesus também menciona nessa passagem o seguinte, a respeito de tratar as pessoas. Por exemplo, ele fala ali como os gentios e publicanos, não é isso? Coloca o texto aí de novo. Não é isso que diz ali? Olha, gentios ou publicanos. Amados, o caso de Jesus com o gentio pode ser até considerado, porque Jesus de Nazaré não tinha um tratamento muito amistoso conosco, tá bom? Com os gentios naquela época ele estava aqui vivendo como homem. Conforme nós observamos inúmeras vezes nos livros históricos que nós estamos abordando. Então, se o texto estivesse somente se referindo ao gentio, estaria tudo certo. Agora, o problema foi mencionar os publicanos. Porque Jesus, ele tratava muito bem os publicanos. Ele realizava refeições junto aos publicanos. O próprio Mateus era publicano. Então isso parece não fazer sentido com a coerência geral, por versos anteriores, que Jesus de Nazaré tem um tratamento com os publicanos. Mas André, por que você diz que Jesus não tinha tratamento amistoso com os gentios? Está lá, ele chamou aquela mulher de cachorrinho. Ele disse na missão dos discípulos que não era para entrar nem em casa de samaritano, nem gentios. Então Jesus não era muito amistoso com os gentios e nem poderia ser diferente, porque ele era judeu. Está entendendo, abençoado? Mas com os publicanos Jesus já tinha uma proximidade. Então, pelo fato desse verso não passar pelas 4 categorias aqui mencionadas, logo ele é um versículo que se distancia da verdade contextual e, consequentemente, pode não ser considerado um versículo autêntico. E o fato é que esse verso, nenhum historiador até hoje, historiador sério, o considera como texto histórico. Provavelmente foi um texto acrescido mais lá na frente para dar a ideia de quê? De igreja, né? Para dar a ideia talvez diferente da que hoje nós cremos em graça. Agora, o quinto critério, eu venho falando muito sobre isso, que é a adequabilidade linguística. O que é isso, André? Amados, esse critério é mais observado quando vemos os livros escritos em grego, considerados pelo sistema religioso como o Novo Testamento, porque o Novo Testamento diz que é de Mateus a Apocalipse, né? Nós já entendemos diferente. Por isso que nós citamos sempre que são os livros em gregos. Quando eu falar livros em gregos, estou tratando dos livros do Novo Testamento.
Então, se alguma coisa que temos escrito nestes livros em grego que não pode ser bem traduzido para o aramaico, que era a língua materna de Jesus de Nazaré, porque Jesus falava o aramaico. Isso implica que isso foi uma criação original feita em grego. Eu vou explicar para vocês. E que não remonta a Jesus de Nazaré. Ou seja, é necessário que o grego tenha essa adequabilidade linguística. Amados, eu vou trazer um exemplo bem simples para vocês, tá? Eu não sei se em certas regiões de Portugal, né, a palavra pão, ela pode ser, por exemplo, cacete, né? Você fala assim, cacete. Mas isso é segundo o contexto de Portugal. Dentro do Brasil, nós não podemos usar essa adequação. Nós temos que falar que é pão, porque pão, no caso ali, nós temos que falar o português. Então, se nós pegarmos um livro que foi escrito em uma outra língua que não seja português, nós temos que levar ele para a língua original para entendê-lo. Está entendendo? Ou seja, se em grego diz que Jesus falou uma palavra, e essa palavra não for encontrada, ou pelo menos ter a ideia do que é no hebraico, existe uma grande possibilidade desse texto não ter sido dito por Jesus. Vou repetir. Tá? Se em grego diz que Jesus falou uma palavra, lá no Novo Testamento está dizendo que ele falou aquilo ali, e essa palavra não for encontrada dentro do contexto do hebraico aramaico, existe uma grande possibilidade deste texto não ter sido dito por Jesus. É o mesmo que falarmos hoje que cacete lá em Portugal, quando o povo fala cacete, está se referindo a um órgão sexual. Ou então cacete de cacetete, né? Tá entendendo, abençoado? Então esse critério é muito importante. Eu já peguei muita gente assim, abençoado, com esse critério aí. Vamos ao sexto critério, que é o embaraço. Esse é mais fácil de entender. Amados, é simplesmente, né, o que a palavra diz, algo que seja embaraçoso por estes livros, que não serviam aos propósitos do sistema religioso. É embaraço para eles. Logo, são considerados o quê? Versículos embaraçosos e problemáticos para o sistema. Por exemplo, o que encontramos, por exemplo, após o túmulo vazio de Jesus de Nazaré? O que aconteceu? Quem foram as primeiras pessoas a verem o túmulo vazio? No texto está indicando que foram as mulheres. O que significa isso? Amados, naquela época de Jesus de Nazaré, o testemunho de uma mulher, ele não era válido. Ah, mas eu vi. Então notamos aqui um problema de embaraço. Porque os cristãos, se eles queriam que algo, né, que fosse algo criado para dar uma ênfase à ressurreição, eles teriam colocado homens, né? Mas como não há, então ele cai nesse embaraço, porque foram as mulheres que viram Jesus pela primeira vez. Vocês estão entendendo? Então, amados, eu estou tratando nesse tema aqui das mulheres serem as primeiras a verem Jesus, tá? É histórico, de fato existiu. Isso é verdade, amados. Porque esse versículo se encaixa também nos outros critérios. Há um contexto para esse versículo. Porém, neste critério do embaraço, esse versículo vai continuar dando embaraço para o sistema religioso. Por causa dessa ideia geral e social que havia naqueles tempos lá em relação às mulheres. Tá bom? Ok? Amados, vamos ver aqui um outro exemplo que se encaixa aqui nesse critério é em relação a Jesus de Nazaré sendo batizado por João Batista. Tá bom? Por João Batista. Isso porque depois de alguns séculos, quando fosse lido esses livros, para quem quisesse entender um pouco sobre o cristianismo, causaria uma impressão de que Jesus está abaixo de João Batista, por causa da própria hierarquia clerical. Sim ou não? Tanto que o João Batista falou, eu careço ser batizado por ti, tu vem a mim? Então isso foi muito embaraçoso, até de certa forma hoje ainda continua sendo, tá bom? Tá legal? Um outro exemplo aí rapidinho. No livro de Marcos, em alguns versículos, a família de Jesus de Nazaré estava considerando Jesus como louco,
Quando Jesus assume o seu ministério, a família de Jesus não entendeu nada. Chamou Jesus de louco. Dizia que ele estava fora de si. E isso também é mais um embaraço para o sistema religioso explicar essas passagens aí. Tá bom, amados? Agora vamos para o sétimo, que é o Lectio Difficilior. Tá bom? Lectio Difficilior. Então, aqui basicamente é o critério mais utilizado quando vemos vários versículos iguais e queremos saber qual deles é o mais antigo. É uma técnica, né? Então, esse critério ele é raramente utilizado. Então, se recorre a outras fontes externas, tá? Como livros históricos daquela época, para poder achar o que seria a fonte mais confiável. Então, é assim, você achou um versículo, e nesse versículo tem vários dentro da Bíblia, tá? E, de repente, você encontra também livros até fora da Bíblia que dá apoio. Então, esse é um critério também que os estudiosos, historiadores usam. Tá bom, amados? Esse é mais raro ser usado. Amados, claro que existem vários outros critérios. Porém, estes 7 começam o quê? A nos dar noção como se chega a um texto e o consideramos ele como histórico, ou seja, se ele de fato ocorreu como está escrito, ou se cai em crítica. Por outro lado, ainda que tenhamos os recursos de hoje, o fato é que para se chegar a uma exatidão 100% na história, é impossível. Amados, isso para todos os historiadores. Porque a história, se nós observarmos a história na realidade não existe mais. É algo que já aconteceu, é algo que passou. Logo, quando um historiador vai tentar remontar, se empenha para remontar aquela época, aquele fato, o que aconteceu no passado, o máximo que os historiadores conseguem é uma aproximação. Por isso que na história da descoberta do Brasil, nós temos aí algumas versões, né? Algumas versões até escabrosas para isso, né? E o que lemos na história é apenas uma aproximação daquilo que realmente aconteceu. Várias histórias no mundo, amados, é uma aproximação da verdade. Todas as histórias do mundo é uma aproximação da verdade. A Revolução Francesa, por exemplo, é uma também, é muito estudada, tá? Né? O que temos ali remontando a Revolução Francesa é uma aproximação. A história de Gengis Khan, a Reforma Protestante na Idade Média, tá? E também a história de Jesus de Nazaré. Por isso que nós temos que sempre consultar os historiadores, o lado científico, entender como funcionam esses critérios, para deixar a gente mais iluminado, né? Ou seja, por mais que pesquisemos a fundo, nunca chegaremos a 100% daquilo que realmente aconteceu. E no caso aqui de Jesus, realmente foi o que ele falou e disse quando esteve aqui em dia. Mas nós estamos na tentativa de remontar e chegar ao máximo da verdade histórica, porque revelação já temos. É isso que tem feito a ciência, nos ajudando nesse sentido. E ainda mais hoje, né, amados, com tanto recurso tecnológico que nós temos. Agora, a pergunta que vai na cabeça de muita gente, principalmente nessa hora que estamos remontando essa história, a partir destes pontos de vista, vem a pergunta fatal. André, Jesus realmente existiu? Amados, claro que isso para nós é fácil de responder. Até mesmo para o sistema religioso é fácil de responder. Vamos dizer que sim. Mas fica tranquilo que até no meio dos estudiosos, dos acadêmicos, há um consenso de forma geral que Jesus existiu sim. Foi uma pessoa como eu e você. E esse é o fato de tantas procuras pelo Jesus histórico. Se ele existiu, estão procurando provas daquilo que ele fez e falou. Porém, também isto não significa que devemos aceitar tudo o que o sistema religioso diz acerca daquilo que Jesus fez e falou. Até porque já vimos em outros estudos que nós abordamos o tema das adulterações bíblicas. Eu já trouxe esse tema aí, foram várias mensagens. Por isso que é importante vocês terem conhecimento profundo destas coisas, porque além da revelação, hoje o Senhor entrega para nós mais armas para realmente combatermos o sistema religioso dentro do terreno deles. Claro que a ciência, amados, nunca vai provar ou não, por exemplo, se Jesus realmente transformou água em vinho, se ele andou mesmo sobre as águas, se ele multiplicou pães em vinhos. Isso não tem como provar.
Tá bom, amado? Pelo menos até agora. Mas pode ser que no futuro aí o desenvolvimento tecnológico traga certezas comprovadamente pela ciência. E não é esse também o nosso interesse, tá bom? Até porque nós cremos que Jesus de Nazaré foi o Messias prometido para Israel. Nós cremos desta maneira. Amados, depois de todo esse embasamento que nós tivemos aqui, que temos em mãos, vamos finalmente tentar responder essa pergunta que todos querem que eu responda. Afinal, Jesus foi o fundador do sistema, foi ele que mandou fazer isso tudo aí que vemos hoje, o sistema religioso, foi Jesus? É claro que para nós em graça essa resposta é fácil. Claro que não foi Jesus, isso foi coisa do homem. E eu concordo com isso. Só que neste canal precisamos dar uma resposta convincente, com evidências sobre isto. Por isso que eu tive que apresentar os critérios para se descobrir o que é real, o que é por conta das doutrinas do sistema religioso. Vamos então, a partir de agora, mostrar alguns versículos, né? Mais evidente, um versículo, depois eu vou continuar essa conversa em outra parte desse estudo, porque senão vai ficar muito grande. Mas vamos ver o principal versículo que o sistema se utiliza para dizer que Jesus foi o fundador da Santa Igreja. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19, amados, um verso muito importante para a denominação católica, a mais antiga, tá? E aqui há uma divergência entre mãe e filha. Mãe é católica, filha são os protestantes. Aqui é uma briga ferrenha, né? Aqui nesse texto que eu vou ler para vocês, sendo que os protestantes, né, eles consideram que Jesus estava falando para ele mesmo, enquanto que o sistema católico diz e aponta que Jesus estava falando para Pedro. Então a base da Igreja Católica é Pedro, e a base do sistema religioso protestante é o Jesus místico, não o Jesus histórico. Porém, ambos o sistema creem na igreja, na Santa Igreja, com poderes dados por Jesus de Nazaré a seus líderes, representantes legais de Deus e de Cristo na terra. Mas vamos lá ao texto, amados. E diz assim, olha: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Se vocês prestarem bastante atenção no que foi lido e comparar ou lembrar dos critérios que eu falei sobre como deveríamos buscar se aquele texto está mais assertivo de ter acontecido ou não, né? Como devemos buscar a crítica histórica, já viram que esse verso cai em alguns critérios. Há problema aí nesses dois versos e vamos identificá-los agora. Preste bastante atenção. Esse texto só é mencionado em um livro. Primeiro problema. Isso significa que esse texto não tem múltipla atestação. Que este seria o critério mais forte para considerarmos que realmente esse texto aí, Jesus falou e disse como está aí. Então, com isto, reduz bastante a possibilidade desse texto realmente ter sido dito por Jesus de Nazaré. Vamos para o segundo problema e não vamos parar por aí. O segundo problema encontrado é quanto à dissimilaridade no texto onde diz igreja. E eu já falei sobre esse exemplo anteriormente. Igreja não fazia parte ainda de todo o contexto de pano histórico de Jesus de Nazaré. Isso se encaixa bem, esse versículo aí se encaixa bem no pensamento dos cristãos posteriores a Jesus de Nazaré. Vocês lembram, abençoados, na primeira parte desse estudo, quando eu li a carta de Inácio de Antioquia, quando ele cita pela primeira vez a palavra Igreja Católica,
ali estava dentro do contexto e não iria cair aqui no texto de similaridade. Mas aqui, nessa época que Jesus falou isso, antes não se tinha essa ideia. Então, nesse contexto aqui se encaixa esse texto de Mateus. Então, vocês notem que isso vai nos dando o quê? Robustez naquilo que falamos, sim ou não? Quem ouvir você falar sobre isso, essa dissertação, vai te dar ouvido e credibilidade. Portanto, esse versículo também não passa pelo critério da dissimilaridade. Vamos ao terceiro problema. O terceiro problema que observamos nesta passagem de Mateus é que provavelmente ele pegou emprestado de Marcos, que é o livro mais antigo dos sinóticos. Notamos Jesus perguntando a seus discípulos que dizem assim, que sois, e vós, quem dizes que eu sou? Né? E esse texto é um texto de Marcos. Mateus 16,15, que diz lá assim, olha, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Esse texto aí nós encontramos em Marcos. Então isso leva a crer que Mateus pegou ali emprestado essa fala de Jesus. E uma outra coisa bastante interessante aqui, e vale a pena ressaltar, é que se tirarmos os versículos 18 e 19, não altera em nada o contexto de todo o capítulo 16. Porque tem versículos que quando você tira, quando você extrai esse versículo, o texto passa a não fazer sentido. Mas neste caso faz sentido. Ele continua fazendo sentido. Ou seja, isso aumenta muito mais a suspeita desse escrito não ter sido dito pelo Jesus histórico. Estão entendendo? A verdade é que esses textos não fazem falta, tá bom? Então, amados, o Jesus que disse isso é o Jesus religioso, tá bom? Quem disse isso foi o Jesus denominacional. Eles lá no sistema dizem que esse texto é 100% certo. Vamos ler os versículos anteriores e um pouquinho mais à frente, e eu vou retirar o versículo 18 e 19 para vocês verem como é que fica. Vamos lá. A partir do verso 15. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está no céu. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Eu fiz essa leitura retirando os versos 18 e 19, e por incrível que pareça, como os senhores podem observar, que não faz nenhuma diferença no texto, a não ser para dar forma como hoje eles acreditam que Jesus mandou fazer igreja. Ainda disse mais, o que Pedro ligaria no céu seria ligado na terra, e o que Pedro desligaria na terra seria desligado também no céu. Ao contrário, né? Então, amados, com tantas evidências, isso indica certamente que esses dois textos é muito baixa a possibilidade de Jesus de Nazaré ter falado isso. Aqui é mais assertivo e indica que foi um acréscimo, ou seja, pelo próprio autor do livro, ou posteriormente pelos pais do sistema religioso, como eu já citei alguns. Logo, se Jesus não disse isso aqui, ele não mandou também ninguém fundar a igreja, e muito menos delegou a Pedro algum cargo eclesiástico. E isso nós vemos notoriamente já no segundo século se formando a hierarquia dentro do sistema religioso. Tá bom, amados? E todos os estudantes acadêmicos concordam neste ponto que não foi Jesus que disse isso. Tem pessoas, amados, que chegam a este canal e estranham, né, porque se trata de um canal de divulgação do Evangelho do Reino. E de repente depara-se com informações, com palavras como essa, que fere frontalmente ao próprio cristianismo. Às vezes pode se espantar. Porque não é uma palavra que até então Deus ainda não despertou a alguns amados. Mas amém, cada um tem o seu dom ali, a sua diretriz de Deus, o seu caminho a seguir. Eu respeito muito isso. Mas eu quero te dar essa informação. Então, amados, eu te respeito muito.
e quero sempre continuar te respeitando. Porém, a verdade é que está acontecendo hoje no mundo, né? Estão trazendo à tona essas informações. E eu não posso deixar de te informar, de te anunciar sobre isso. Aí você pode me fazer uma pergunta assim: como pode algum cristão ter a ideia de alterar os escritos bíblicos? Isso não faz sentido. Será? Para prender as pessoas que faz. Agora, essa pergunta pode ser dada lá no livro de João, no incrível livro de João, em que se fazia parte da fé cristã. Dizer que viria o Espírito de Deus e que ensinaria verdades que eles não estariam preparados para compreender. E daí é que parte a ideia de que se os líderes cristãos estiverem inspirados pelo Espírito de Deus, ou inspirados, seja lá pelo que for, eles podem acrescentar ideias que realmente não tem nada a ver com Jesus de Nazaré histórico. Amados, inclusive hoje é fato conhecido por todos, e se para você não é, eu vou te informar, que várias denominações estão fazendo a sua própria Bíblia. E aí, só Deus sabe o que eles vão alterar. Agora eu te faço uma pergunta. Vocês estão notando de onde o Senhor nos tirou? Você entende agora a necessidade destes estudos? E eles provam o que nós estamos refutando nos dias de hoje. Tanto por revelação, como por fatos históricos. Ou seja, muitas ideias foram desenvolvidas por muitos séculos, afinal, foram 1.700 anos de história, 17 séculos de remonte, de recortes, de introdução à Bíblia. Por esta razão que esteve oculto por 2000 anos e agora foi revelado aos seus escolhidos, que é o Evangelho do Reino, esse é o Evangelho do Reino e o Evangelho da Verdade. E está lá, de Romanos a Hebreus. E o sistema nunca viu isso. 2000 anos na Terra nunca viram isso. Porque se eles entendessem o que Paulo está dizendo, a libertação que há em Paulo, eles iriam formatar um sistema religioso em cima das cartas de Paulo. E aí, meu irmão, já era. Não que já era, a gente fala assim de uma forma... Não que já era, nós cremos na soberania de Deus. Então você pode entender, amados, o amor de Deus em relação à tua vida, em relação ao teu reinar em vida. Você está entendendo, meu irmão? Eu não preciso falar mais nada. Tudo está aí. Tá bom, amados? Vamos continuar então na quarta parte desse estudo, mais para frente. Vamos trazer um estudo completo que estamos mostrando como foi montado o sistema religioso. E hoje já temos uma ideia de como foi montada. Eu apresentei na primeira parte histórias ali de cartas que eram depois da morte dos discípulos, como eles estavam se organizando para formatar esse sistema religioso, questões políticas, muita divisão entre as próprias comunidades cristãs daquela época. Houve guerras ali entre os cristãos, tá? Covardias foram feitas por cristãos para cristãos. E mais tarde o edito aí dizendo que a religião oficial de Roma seria o cristianismo. Começou ali pelo edito de Milão, dizendo que a Roma não iria mais perseguir aqueles que quisessem fazer culto a Jesus de Nazaré. Tá bom? E na quarta parte nós vamos trazer, vamos falar por que estes livros que o sistema religioso chama de biografia de Jesus de Nazaré, né? Eles falam que Mateus, Marcos, João e Lucas é uma biografia. Não é uma biografia. Vocês vão ver isso, porque ali não fala de Jesus, da vida de Jesus de Nazaré. Prepare-se no quarto capítulo. Vamos ver também que estes livros foram escritos para um determinado fim. Por isso que nós temos que separar o Jesus histórico do Jesus religioso. Tá bom, amados? Quem já foi revelado já sabe. Vamos trazer mais versículos também que vamos continuar respondendo se Jesus mandou ou não fazer igrejas. Tem outros versículos. Então, hoje, o primeiro argumento e o mais poderoso que o sistema usa para dizer que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra essa tal igreja, cai por terra nessa mensagem. Então, amados, não percam a quarta parte desse estudo. Eu vou ficando por aqui
Graça e paz. E até a próxima mensagem.